Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um ponto de vista e uma opinião através de um react de um vídeo que eu assisti recentemente. Trouxe esse mesmo vídeo na comunidade no Telegram, até para gerar um pouco mais de discussão, até para ouvir o ponto de vista do pessoal lá da comunidade. Eu decidi trazer agora em um vídeo o meu ponto de vista. O vídeo em questão é o vídeo onde o Thiago Reis e o professor Baroni trazem uma opinião com relação aos fundos imobiliários. Um ativo tão interessante quanto rentável e negativo que momentaneamente estamos passando por uma fase bem complicada. Nesse vídeo, eles deixam bem claro sobre a relação entre perca de patrimônio e geração de dividendos. No título do vídeo está escrito desta forma: de que adianta investir em fundos imobiliários se eles pagam renda, mas a cota cai? E na thumbnail do vídeo está essa frase: FIIs pagam 10% ao ano, mas a cota cai 10%. Então a gente vai juntos assistir a essa parte do vídeo e eu vou trazer o meu ponto de vista. Claro que, como vocês viram no início do vídeo, na thumb, na minha própria thumbnail, está lá um valor de 600 e poucos reais negativo. Esse é o valor que eu estou perdendo atualmente em fundos imobiliários, que também vou mostrar para vocês. Então eu me encaixo na população investidora de fundos imobiliários e que está perdendo capital. Recebi dividendos, porém também estou perdendo na cota. Então, pessoal, sem mais delongas, roda a vinheta! Então já convido vocês para vir para a tela do meu computador e juntos vamos assistir a esse vídeo. Só vou colocar o fone de ouvido para juntos nós podermos escutar e entender o ponto de vista dessas duas pessoas com relação aos fundos imobiliários. Baroni, às vezes a gente vê umas críticas no Twitter do tipo: de que adianta investir em fundo imobiliário se paga 10%, mas caiu 10%? Obviamente que essas críticas não têm tido muito sucesso, porque as pessoas veem o seu argumento, que você vai dar agora, e estão comprando. Até que o número de investidores em fundo imobiliário, acho que não teve um mês que andou para trás, só cresce porque as pessoas entendem que essa crítica é uma crítica vazia. Por que é uma crítica vazia? Eu já vou dar uma pausa aqui para tentar entender que Thiago, que é um CEO, diretor aí da cofundador também da Suno Research, tem um histórico bem interessante. O professor Baroni também é bem famoso. Só que no início do vídeo eles já falam aí que a crítica é vazia de acordo com o argumento que ele vai dar. O Baroni nem deu o argumento ainda. E ele já joga a bola para ele dizendo: o que você vai dizer para contradizer o que estão afirmando? Eu quero ouvir isso de você. Então, vamos tentar entender, prestem bastante atenção no que o professor Baroni vai dizer com relação à crítica que foi dita, né? Eles estão pegando um trecho do Twitter que foi deixado lá sobre: eu invisto em fundos imobiliários, mas eu recebo 10% de dividendo ao ano, mas o meu patrimônio cai 10% ao ano, então fica elas por elas. E a gente passa por isso. Na verdade, eu passo por isso, não sei vocês, mas eu passo muito por isso. Sei que é uma fase, sei que é um momento, eu vou até deixar minha opinião lá para o final, mas a gente precisa entender a opinião de uma pessoa que investe 100% em fundos imobiliários e que há muito tempo defende o case de fundos imobiliários apenas. Vamos entender isso. É uma crítica vazia porque a pessoa está olhando um lado só, né? Ela está olhando o lado em que ela quer justificar o motivo pelo qual ela não quer comprar ou ela vendeu. Então ela fica se retroalimentando e reafirmando uma coisa que na verdade não tem substancialidade nenhuma. Mas porque se cair 10% todo ano, depois de 10 anos... Então, mas você comprou mais cotas, né? Esse é o ponto. Então às vezes eu falo... Peraí, deixa eu entender. Como o Thiago já falou, se cair 10% ao ano, em 10 anos eu vou perder todo o meu patrimônio. É isso? E aí o professor... Mas você comprou mais cotas, né? Então, deixa eu entender. Se eu comprar mais cotas de um ativo que já está caindo, eu estou fazendo um preço médio, acreditando e esperando que esse ativo suba? É isso que você deixou entender? Pessoal, muito cuidado quando for fazer preço médio.
O que é o preço médio? Já expliquei várias vezes aqui no canal. É quando você está com uma cotação de um ativo, por exemplo, o MXRF11. Seu preço médio está R$10. Porém, a cotação atual do MXRF11 está R$ 9,90. Aí você compra mais cotas a R$ 9,90 para tentar baixar esses R$10, deixando a R$ 9,97, R$ 9,95, R$ 9,96, comprando mais. Só que aí, em menos de um mês, a cotação que era R$ 9,90 cai para R$ 9,10. E aí você ainda está com a cotação de R$ 9,97. Você compra mais cotas para tentar baixar mais seu preço médio. E aí vira uma bola de neve ao contrário. A bola de neve tem que ser uma bola de neve positiva para que você ganhe dinheiro e não tente fazer preço médio. Eu entendo perfeitamente que no dia que a cotação atual do MXRF11 disparar para 10,30, 10,50, seu preço médio que estava a 9,97 vai estar bom. Mas quando? Quando isso vai acontecer? Então, muito cuidado quando você for investir realizando preço médio em ativos que você não tenha certeza ou que você não tenha segurança. Claro que a gente não vai ter certeza de nada no mundo dos investimentos, é uma renda variável, surgem muitas incertezas durante o processo. Porém, se você conseguir se blindar, estudando, buscando informações, se adaptando ao mercado, você vai conseguir menos negatividade no seu patrimônio. Então vamos continuar aqui o vídeo, que depois dessa explicação eu acho que você entendeu. Vamos tentar entender agora o ponto de vista dele com base nessa situação de 10% a menos na cota e pagando 10% de dividend yield ao ano. Vamos tentar entender a opinião dele. Fala o seguinte, qual é o prisma que você está olhando? Se você está comprando mais cotas e o seu rendimento por cota está aumentando e no consolidado do ano ele aumentou significativamente, porque você comprou cotas ao longo desse tempo, porque o fluxo de caixa do fundo imobiliário é que é a maior beleza da história. Uhum. Muita gente fala assim, isso é uma coisa que te ilude, porque você está olhando o patrimônio e está perdendo o patrimônio e ganhando... perdendo no patrimônio, ganhando na renda, no final das contas é uma força contrária que você está no mesmo lugar. Essa afirmação ela não é falsa, ela não se sustenta em nenhum cenário. A afirmação não é falsa ou a afirmação é falsa? Deixa eu entender. Quando você investe a longo prazo, você usa duas formas de ganhar dinheiro: dividendos e crescimento no patrimônio, correto? Então, se você investe em fundos imobiliários e visa apenas os dividendos, na teoria você já conseguiu almejar e chegar a um patamar de uma renda passiva, aposentadoria financeira. Eu acredito que você já deve estar aí uma visão de que você quer apenas receber os dividendos e gastar. Ou quer receber os dividendos e reinvestir. Só que quando você olha a longo prazo, 10, 20, 30 anos, você precisa também enxergar o crescimento do patrimônio. Que os fundos imobiliários, infelizmente, não só pela idade que têm, mas também pela característica que eles não entregam uma rentabilidade de patrimônio. Porque você não vai ter um fundo imobiliário, por exemplo, o HGLG11, daqui a 10 anos, sendo cotado a R$350. Mas você vai ter um Banco do Brasil, você vai ter uma VEG, você vai ter um Banco do Bradesco, você vai ter uma CEMIG, que daqui a alguns anos vai estar crescendo. Por quê? Porque é uma empresa. Uma empresa, quando gera lucro, gera receita, ela cresce, ela entrega resultados maiores, ela tem metas a cumprir, ela tem acionistas, funcionários e tudo mais. Então, quando você olha para essa relação entre empresa e fundos imobiliários, você vê o patrimônio crescendo mais na empresa, óbvio. Só que quando você faz essa relação entre os dois, como ele falou aqui, é uma afirmação falsa. E eu concordo, só que ele foi um pouco contraditório quando foi afirmar isso daí. Vamos continuar. Em nenhum cenário. Porque se você pega uma carteira de fundos imobiliários em que você realmente está recebendo fluxo de caixa e está comprando mais cotas, ainda que o seu patrimônio financeiramente esteja caindo quando você olha ali no saldo da corretora, você comprou mais cotas e aumentou a sua renda. Aí entra aquela... Não só comprou mais cotas e aumentou sua renda, é importante salientar que você está realizando o preço médio. E muitas das vezes, quando você realiza o preço médio infundado apenas por sentimento, apenas por acreditar, sem analisar o ativo, sem ler os relatórios, sem buscar informações sobre aquele ativo em questão que você perdeu um pouco do patrimônio
e realiza preço médio à torta e à direita, você vai acabar lá na frente sofrendo muito. Foi assim o que aconteceu com HCTR11, DEVA11, TORD11, entre outros ativos que muitos investidores erroneamente e emocionalmente acreditaram realizar um preço médio, comprando mais cotas. Ah, eu tô com um ativo. Ah, ele caiu muito. Ah, mas é só comprar mais, porque aí meu preço médio vai ficar igual e quando ele crescer, eu vou estar com dividend yield acima do esperado. Só que, e se ele não crescer? E você ter realizado o preço médio há muito tempo e segurando esse dinheiro lá parado? Então, existem casos de muitas pessoas que realizaram erroneamente preço médio em ativos e fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários de papel, e perderam muito seu dinheiro. É o caso atualmente do Vino 11. O Vino 11 hoje sofrendo muito com relação às situações do mercado e também às situações de alavancagem. Então, muito cuidado quando você ouvir que as pessoas falam com relação a fazer preço médio, comprar mais cotas. É só isso. Não, não é só isso. Tem muita estratégia por trás que você precisa saber. Aquela questão toda que a gente sempre fala. O ponto é, você acha que os juros vai ficar nesse patamar durante a eternidade? Você vai perpetuar IPCA mais 7? Perpetuar a ascensão dos juros, não é nem o patamar, é a ascensão. Tem que subir todo ano para cair todo ano. E aí desvirtua-se tudo, né? Por exemplo, a pessoa que comprou o IPCA mais 6 achando que estava fazendo um excelente negócio, e realmente pode ter sido feito, não vamos discutir. Mas agora com o IPCA mais 7, ele já teve uma marcação. Então ele também já perdeu, sei lá, 5, 6% do patrimônio. Concordo plenamente. Até porque a perpetuação dos juros, não só os juros atuais, mas os juros futuros, ela tende a não 100%. Eu não acredito e não espero que os juros futuros cheguem a patamares de 7,5%, 8%, 9%. Se isso acontecer, infelizmente estaremos indo para a ladeira, estaremos indo para o poço e o fundo dele. Só que o Brasil é um cenário muito inseguro. Até então, estamos passando aí por IPCA mais 7,30. Títulos do Tesouro Direto entregando mais de 7,30%, mais a inflação. Então, assim, existem sim muitos ativos, existem essas incertezas, mas eu acredito também, como eles, que não vai ter essa insegurança fiscal por muito tempo. Ou vai acontecer do governo que está fazendo um trabalho péssimo na economia sair, ou ele vai enxergar o trabalho péssimo que está fazendo e vai melhorar. E assim o Brasil volta aos juros menores. Só que é necessário a gente enxergar o cenário atual. Não só o cenário futuro, nem só de investimentos futuros vive o investidor. A gente também tem que entender agora e o presente, como funciona. Então, com base nisso, a gente tem que ver o cenário em que a gente está investindo, os nossos aportes mensais e o longo prazo, sempre analisando o cenário macroeconômico e o cenário internacional. Então, nós vemos aqui, eu concordo plenamente, está certíssimo, não acredito que vai estar esses juros elevados por muitos anos, mas por quanto tempo vai estar? Será que é necessário eu apenas focar em fundos imobiliários? Em uma situação em que os fundos imobiliários estão sofrendo muito com esse juros altíssimo, essa insegurança fiscal, a taxa básica de juros da nossa Selic com previsão de ir para 14%. Então, muito cuidado, pessoal, quando vocês forem realizar preço médio, forem investir em ativos que você não conhece ou não tem a segurança ou a certeza, ou pelo menos a tranquilidade de dizer assim, vou investir, no momento está caindo, mas eu sei que vai reverter. Patrimônio. Então o que eu falo é que o fundo imobiliário, só para concluir um segundinho, eu acho que o grande ponto é que na renda fixa o principal e o rendimento, eles se acumulam, eles se misturam, e no fundo imobiliário eles dissociam, e essa dissociação ela traz um erro de premissa gravíssimo, porque assim, às vezes a pessoa está pegando o fluxo de caixa do fundo imobiliário e está comprando uma ação, aí a ação pode até subir, tudo bem, ok, ele fez um excelente negócio ali, só que de onde veio o dinheiro? Veio da carteira do fundo imobiliário que abasteceu ele lá. Ele pode ter comprado o IPCA mais 7, tudo bem, IPCA mais 6,5,
que de repente pode subir em algum momento numa marcação mercado. Só que como ele desmembrou o dinheiro, ele não tem como mapear de onde vieram os recursos que ele aplicou. Você, por exemplo, Thiago, pode ter investido em Apple, em Facebook, enfim, em alguma empresa internacional, com fluxo de caixa da sua carteira de fundos imobiliários. E Ótimo ponto que ele trouxe. O fato de você vislumbrar a renda passiva dos fundos imobiliários lhe dá a proporção de que você vai ganhar mais dinheiro e usar esse dinheiro para aportar em outras coisas. Ele defende a tese de que todo o dinheiro e todo o rendimento vindo dos fundos imobiliários tem que ser aplicado em fundos imobiliários. Até porque todo o rendimento, todos os juros, todo dividendo pago por algum ativo, fundo imobiliário, ação, ele é retirado do lucro. Ou seja, é retirado do próprio ativo doado para o investidor. Então, quando você retira esse dividendo e ao invés de reinvestir no próprio ativo, você investe em outro ativo, ele explica que pode perder a margem de acompanhamento de rentabilidade a longo prazo do próprio ativo. Nesse ponto eu concordo com ele, mas só em proporções gigantescas. Como é que eu vou fazer uma comparação de um cara que tem 200 mil cotas do MXRF11, que recebe um dividendo extrapolado alto e reinveste no próprio MXRF11, para um cara que tem 10 cotas do MXRF11 e recebe R$1 e ele não consegue comprar uma cota? Aí ele junta com outro fundo que pagou mais R$1,50, com outro que pagou mais 30 centavos, com outro que pagou mais 40 centavos. Somando tudo, ele consegue comprar uma cota do Banco do Brasil, comprar uma cota da Sanepar. Então, é uma diferença. Claro que vai ter essa dissociação entre investidores iniciantes, investidores de grande porte. Só que, quando você recebe dividendos, você recebe com o intuito de reinvesti-los aonde você quiser. O fato de você acompanhar a sua carteira de investimento, isso aí tá para grandes gestores, grandes investidores, de forma bem acentuada, criteriosa. Eu não vou mentir para vocês, eu não acompanho criteriosamente a minha carteira, detalhe por detalhe, até porque o que eu penso? E agora eu vou trazer a minha opinião. Eu penso a longo prazo, coisa de 20 anos para frente. Eu não penso agora. A fotografia que eu estou vendo não é o cenário atual. Eu vejo daqui a 15, 20 anos. E daqui a 15, 20 anos o que eu vou receber vai ser patrimônio e não dividendos. É óbvio que eu gosto de receber dividendos, até trago para vocês os meus dividendos mensais. Porém, o que eu quero a longo prazo, daqui a alguns anos, é mostrar para vocês o crescimento patrimonial da minha carteira de investimento. Eu quero trazer para vocês, em menos de 5 anos, está crescendo 200%, 300%. Eu quero essa porcentagem no meu patrimônio, porque se o meu patrimônio crescer, pouco importa os dividendos que eu receber. Porque como consequência, se o meu patrimônio cresce, os dividendos vão ser como consequência. Então, esse pensamento que o professor Baroni tem não é errado, mas para a realidade dele. Para nossa, que é investidor iniciante, é muito complicado você dissociar os dividendos de um pequeno ativo para outro e você tentar acompanhar cada rendimento, saber que aquilo ali foi tirado daqui, que aquilo ali está rendendo ali. Então é muito difícil. E nesse vídeo, o próprio Thiago fala que, analisando essa fotografia, você tem um cenário muito complicado, você precisa analisar todo o cenário completo antes de julgar e informar. Só que os dois já têm uma estrutura financeira muito boa. Pessoas que já têm um recurso patrimonial muito bom, no mínimo recebem 100 mil ou 200 mil de dividendos por mês. Nós que estamos começando, nós não podemos nos espelhar 100% nessas pessoas. Nós podemos pegar pontos positivos, pontos de aprendizado, refletir e tentar aplicar na nossa realidade, porque a nossa realidade é diferente. Então eu já encerro o vídeo aqui, a análise desse vídeo aqui, com base no que ele disse, com base no que ele falou, para que vocês entendam que nem todo fundo imobiliário que você comprar, que você tiver em carteira, vai lhe entregar uma rentabilidade positiva. Mas você precisa entender que você precisa diversificar, comprando ações, fundos imobiliários, comprando outros ativos que possam complementar a longo prazo. E você também tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Receber dividendos todo mês ou receber dividendos mensais e alavancar sua carteira com crescimento patrimonial? Então, se você tiver esse objetivo, você precisa investir também em ativos que a longo prazo performem muito melhor que fundos imobiliários. Vou trazer um exemplo do meu
ponto de vista, da minha forma de pensar, justamente um ativo em um segmento de fundo imobiliário que eles defendem muito, que é o fundo imobiliário de tijolo, que é o que mais performa porque tem a cada 6 meses, a cada 2 meses, a readequação dos juros, da inflação, porque são imóveis, são fundos que investem em imóveis físicos e tendem a ter um crescimento maior. Então, nesse contexto, eu vou trazer para vocês um exemplo de um ativo bem interessante, o Vino 11. Vocês estão vendo aqui na tela? O Vino 11 atualmente está na cotação de R$ 5,05, certo? Pagou de dividendo, claro, 13,17% por conta da cotação que está bem em queda, né? Então isso aqui aumentou também, né? Agora você vê a valorização em 12 meses. Em 12 meses ele caiu 30%. Então, esse menos esse vai-se embora aí 17% negativo. Então, o seu patrimônio, na teoria, você caiu 17%, porque você recebeu 13% de dividendo e em um ano também você perdeu 30% do patrimônio. Isso se você reinvestir os dividendos que você recebeu no próprio ativo. Como, claro, que muitos não fazem isso. Investem em outros ativos que estão melhor, investem em outros ativos que acreditam mais. Então, na teoria, você perdeu 30%. Continuando aqui embaixo. Um ativo que tem mais de 153 mil cotistas. Então, 153 mil pessoas em 12 meses está perdendo 30% do seu patrimônio, gerando uma descrença nos fundos imobiliários. E eu não estou aqui para apedrejar os investidores ou apedrejar os fundos imobiliários. Eu estou aqui para mostrar para vocês que a realidade não é só investir em fundos imobiliários. A realidade vai além de você apenas escolher ativos de fundos imobiliários para ter na sua carteira. E eu não é recomendação, é a minha realidade. Quando eu falo para vocês que é a minha realidade, é porque é o que eu estou vivendo. Olha aqui, fundos imobiliários, ó, R$ 594,98 negativo. Fiagros, R$ 237 negativo. Tesouro Direto eu não conto porque o Tesouro Direto é realmente uma situação oscilante do mercado, infelizmente governamental, uma coisa fiscal e econômica. Mas olha as ações, ainda performando positiva. Então as ações ainda estão segurando a minha carteira no positivo. Mas no final a minha carteira está caindo R$ 630,41, pessoal. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, você pega aqui os fundos imobiliários caindo mais de 8%, R$ 594, caindo na minha carteira de investimento. Com base nesse tipo de investimento, com base nesse tipo de análise, o vídeo que eu trouxe para vocês com relação ao professor Baroni e ao Thiago Reis, eu não critico os dois. A realidade dos dois é diferente da nossa. Porém, você que é investidor iniciante não pode se espelhar 100% em pessoas assim. Você precisa diversificar o seu conhecimento, tentar absorver mais de mais pessoas e moldar ao seu perfil, criando assim o seu perfil de investidor. Cuidado, pessoal. Cuidado quando vocês forem investir em ativos específicos. Quando vocês forem escolher. Diversificar é o caminho. A longo prazo, diversificando sua carteira, escolhendo bons ativos, escolhendo ativos de segmentos diferentes, você tende a não correr tanto risco. E se correr risco, vai ser o mínimo, porque você diversificou. Então não segmente só 100% dos seus ativos em só ações, em só fundos imobiliários, em só criptomoedas. Tente diversificar escolhendo bons ativos. É o que eu faço e é a minha estratégia. Eu errei muito, pessoal, em só ficar em fundos imobiliários durante muito tempo. Hoje, melhorando ainda mais a minha porcentagem, hoje eu vejo o quão importante é eu investir em outros ativos. As ações, 44% na minha carteira. Fundo imobiliário, 35%. Está começando a cair. E o meu objetivo é somar o fundo imobiliário com o Fiagro ser menos de 30%. Ainda está em 43%. Está menos do que as ações. As ações já são a minha maior posição na carteira. Vocês conseguem ver aqui no gráfico de pizza. As ações é a minha maior posição. Porém, o meu objetivo é tentar trazer os fundos imobiliários menos de 30%. Aumentando um pouco mais no Tesouro Direto e aumentando um pouco mais as ações. Fazendo com que a minha carteira fique focada mais nesses ativos. E eu não recomendo vocês fazerem isso. O que eu peço para vocês é estudar, buscar mais conhecimento, diversificar seus investimentos. Porque muitas pessoas analisam o ponto de vista de outras pessoas, uma realidade totalmente diferente, para trazer a sua. Então cuidado, tá bom? Se esse vídeo agregou alguma coisa a vocês, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comenta e compartilha para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário e o que você acha da opinião deles com relação aos fundos imobiliários. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos rumo à independência financeira.